Amém. Então, nosso estudo hoje é de João, capítulo 8, onde o Senhor fala, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou 3 pessoas. Quais foram essas 3 pessoas? O Lázaro é fácil, não é? Outro foi o filho da viúva. E a menina? Talita, isso. Qual foi a diferença entre os primeiros 2, seja do menino da viúva e Talita? E Lázaro? 4 dias. E os outros foi imediatamente. É diferente, não é? Vamos ficar em pé, vamos ler João capítulo 11, hein? É uma leitura bem comprida, 11, verso 18 a 44. João 11, 18 a 44. Tá pronto? Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estágios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Eu perdi o lugar. Isso. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Maria a Jesus. Marta a Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, e esse é o nosso versículo-chave, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela, ela seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vindo-o, lançou-se aos pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ele, ela vinha. Moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o pusesse? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. O versículo mais curto da Bíblia é Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se, outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia.
E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por mim haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creem que tu me enviasses. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixa-o ir. Vamos orar. Precioso Pai, abençoe a leitura da Tua Palavra e ajuda a gente a compreender como o Senhor Jesus Cristo é Deus, o Criador, o Supremo, o onipotente, onipresente, o eterno Deus. E ajuda a gente, ó Pai, a entender a Tua Palavra hoje e receber os Seus princípios para que possamos viver segundo a Tua Palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Pode sentar-se. Já pensou por que o Senhor Jesus Cristo falou: Lázaro, sai para fora? Se ele falasse, sai para fora, é perigoso que todos os defuntos iam sair para fora. Já pensou? Mas ele falou: Lázaro, sai para fora. O Senhor Jesus Cristo falou: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É uma promessa e tanto. Já pensou? Esse foi o último milagre que o Senhor fez antes que ele ia morrer, ser sepultado e ia ressuscitar do terceiro dia. O último milagre. Foi um milagre notável, feito um momento muito estratégico, pouco antes da Páscoa. E o milagre aconteceu numa cidadinha de Betânia. Betânia, se puder imaginar um mapa assim, esse sendo o leste, tá? O leste, subindo um pouco, 3 quilômetros, na estrada que vai para Jericó. É Betânia. E depois, continuando mais 22 quilômetros, você chegaria em Jericó. Então, foi pertinho de Jerusalém. E todo mundo estava chegando para Páscoa. E a maioria usava essa estrada, chamada Estrada de Jericó, para chegar lá em Jerusalém. E o milagre aconteceu. E foi um milagre que até perturbou os fariseus. Eles ficaram preocupados porque eles estavam perdendo o poder. Não era que eles preocupavam sobre o bem-estar espiritual do povo, não, eles não queriam perder o poder. E nós já vimos isso na história humana. Muitas vezes, várias religiões vai na corrupção para não perder o poder. Tomara que nós nunca chegamos a esse ponto, porque nosso poder está no Senhor Jesus Cristo. Ele que tem o poder. A ressurreição de Lázaro reforçou, em certa medida, a fé dos discípulos, mas não completou a sua fé. Tem muitas pessoas hoje em dia dizendo: não, se tiver sinais e tudo, mais pessoas iam crer no Senhor. Negativo. Se fosse o caso, ninguém tinha crucificado o Senhor Jesus Cristo. Ninguém ia rebeliar contra ele. Todo mundo ia se converter. Mas muitos sinais. Sinal é para o incrédulo. Sinal é uma coisa que o mundo pede, mas não é que o Senhor dá. Lembra quando eles falaram: o que o Senhor nos dá? Ele falou: não dá nenhum sinal de Jonas. Que foi? Ele estava na barriga do baleia, do peixe, 3 dias, 3 noites. E o Filho do Homem também ficaria na terra. Então, sinais não ajudam ninguém. Tem gente que fala: eu ouvi a voz de Deus. Meus amados, cuidado. O nosso voz de Deus está escrito aqui na palavra de Deus. Por quê? Deus falou assim:
O diabo pode falsificar a voz. O diabo pode falsificar os sinais. Lembra lá no Egito, diante do faraó, os sinais que o Moisés fez, os magos, os mágicos fizeram a mesma coisa. Até o último que fez a cobra, não é? E os magos fizeram a cobra também. E o que o cobra de Moisés fez? Comeu os outros. Então, acabou o negócio. Mas sinais, voz e tudo, não. Vamos colocar nossa fé na palavra de Deus. Prova. Os discípulos viu o milagre da filha, do filho da viúva, da Talita, e também agora de Lázaro. E mesmo assim, quando os soldados vieram para tomar conta do Senhor Jesus Cristo, para o crucificar, o que os discípulos fizeram? Fugiram. O sinal não ajudou. O sinal ajudou. A ressurreição de Lázaro deu uma prévia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que ajudou os discípulos a crer que isso poderia acontecer, porque tinha visto o seu poder da ressurreição de Lázaro, mas ainda não convenceu eles do fato. O Senhor Jesus Cristo já havia ressuscitado 2 pessoas, e eu não falei dos versículos Marcos, capítulo 5, versos 22, 43, também Lucas, capítulo 7, que registra essas ressurreições. Mas logo após a morte delas, mas agora era diferente, ali estava um homem enterrado há 4 dias. Quando eu cheguei no Brasil, eu assustei que logo que uma pessoa morre, dentro de 24 horas, está sepultada. Para mim, essa era muito bruto. Porque lá nos Estados Unidos, o sepultamento do seu pai durou quanto? 3 semanas até sepultou ele. A sua mãe também demorou, não demorou? E tudo. A minha mãe demorou 1 semana. Então, o costume lá é diferente do que aqui. Eu nunca entendi por que tem flores no sepultamento. Eu descobri quando cheguei aqui. Depois de 24 horas, comecei a ter um cheirinho lá. Então, as flores dão um cheiro bom. E tudo. Passando isso, não dá. Imagina 4 dias. Não, senhor, ele deve ter um cheiro muito ruim. E o senhor corrigiu ela, falando que, não, eu não falei que se confiar em mim vai ver uma coisa diferente. O capítulo inteiro, basicamente, é sobre esse milagre e os seus resultados. Mas o versículo principal que já lemos é: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu? Isto ele falou. Pensa bem, é uma promessa que é enorme. Porque crer, o que significa crer? Já pensou? Crer não é só acreditar, mas é confiar. É muito mais do que só acreditar. Pessoa, eu lembro uma ilustração que tinha esse rapaz que andava naquela cabo, só no cabo, em cima de uma cachoeira. Ele fez uma vez, falou, quem acha que eu posso fazer de novo? Sem dúvida pode fazer de novo. Ele fez de novo. Crê que eu posso fazer de novo? Pode fazer de novo. Ele fez de novo. Fala, crê mesmo que eu posso fazer mais uma vez? Nós acreditamos, vai lá, nós acreditamos. Quem vai sentar no carrinho? Aí é fé. Aí é fé. Sentar no carrinho, ele empurrando em cima da corda, é muito mais fé do que eu tenho, viu? Mas essa é crer. Essa é confiar no Senhor Jesus Cristo, colocando-se no carrinho dele. Ou como o irmão José fala, carriola, não é? E todo no carrinho de mão dele. Essa é fé. Há uma série de outros elementos importantes, mas o foco principal do capítulo é demonstrar que aquele que é a ressurreição e a vida é o Cristo.
o Filho de Deus vivo. E essa razão, nós perdemos às vezes a visão do propósito do capítulo. Quando nós vimos tudo acontecendo, esquecemos o ensino principal. É necessário entender algumas coisas sobre a morte e a ressurreição. Uma é, você não vai gostar. Você vai morrer um dia. Segundo é que você não vai gostar. Que você não pode controlar nem escolher o dia que vai morrer. Terceiro, que você deve gostar é que tem uma solução. É o Senhor Jesus Cristo, que é a vida. Ele dá a vida. Eclesiastes 8:8 fala, nenhum homem há que tem domínio sobre o Espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Tiago 4:4 fala, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Pensa bem, 70 anos é muito tempo. Quando penso na vida de jovem, vamos supor, de adolescente, parece muito tempo, não parece? Mas se você compara isso com a eternidade, é muito tempo? É um vapor que some, assim. Eu sei, 73 anos eu tenho agora. Eu nem lembro quando eu tinha 11 anos. Eu nem lembro mais. É muito tempo atrás. Mas quando você compara isso com a eternidade, é um vapor, como o Tiago fala. Daniel fala o seguinte. Não, eu pulei Jó, capítulo 14, verso 1 e 2, fala, o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Essa é a sua vida. Então, fala, Pastor Bill, por que está falando tudo isso? Ué, estamos falando da morte. A morte de Lázaro. Estamos falando que você não pode escolher o dia em que vai morrer. Mas podemos falar mais que tem que se preparar para morrer. Tem que se preparar para morrer. Não tem o dia de escolher para morrer, sim, mas pode escolher seguir o Senhor Jesus Cristo hoje. Até a Bíblia fala, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais os vossos corações como no dia da provocação. Hebreus 4 fala isso. Nós temos de preparar para a morte e ajudar os outros para preparar. Daniel, capítulo 12, verso 2 fala, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Ou vamos ser ressuscitados para ir para o céu, ou vamos ser ressuscitados para ir para o inferno. É o que Daniel está ensinando. E o que tem que fazer é fazer a decisão hoje, agora, para preparar-se para morrer. Você vai ser ressuscitado dentre os mortos. Todo ser humano vai. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo vai levantar-se todos da morte. Apocalipse capítulo 20 fala. A morte do corpo não é o fim de ninguém. Tem pessoas lá fora que falam, não, a pessoa morre, coloca no chão, morre como qualquer cachorro. Negativo. Outros falam que pode morrer e vai para um lugar de penitência e tudo, até sai de lá e vai para o céu. Negativo. Quando morrer, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A Bíblia ensina isso. Em João, capítulo 5, versos 26 a 29, fala o seguinte, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilhes disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz,
e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Fazer o bem o quê? Colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que tiram esse versículo do contexto sem comparar com outros textos, pensando que está ensinando, como eu aprendi como adolescente, se fizer mais obras boas do que obras ruins, vai para o céu. Se fizer mais obras ruins do que boas, vai para o inferno. Sabe o que esse é chamado do antigo português? Mentira! Mentira! Porque a nossa salvação não depende das obras, mas depende do Senhor Jesus Cristo e a sua colocação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existem apenas dois lugares e duas existências possíveis depois dessa vida. Um sem Deus e com os horrores do remorso e castigo no inferno. E um com Deus, com as alegrias da bênção e as recompensas nos céus. Mas então, como é que você chega ao céu? Como é que eu posso ter certeza da vida eterna? A Bíblia fala em João 5, verso 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a... Não é fácil. Eu não sei porque o mundo dificulta a salvação tanto. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu tenho de parar de fumar, tenho de parar de fazer isso, aquilo outro, depois eu vou aceitar Cristo como meu Salvador. Não, aceita Cristo como Salvador primeiro, e depois ele vai ajudar você a tirar as outras coisas que não agradam a Deus. Porque você pode parar de fumar, pode parar de beber, pode parar de fazer todo tipo de besteira. Sem aceitar Cristo, ainda vai para o inferno. Não adianta. Em João 11, 25, o Senhor não diz que ele será o juiz. Nem falou que ele ia ressuscitar os mortos. Mas ele é a ressurreição e a vida. Não é apenas algo que ele faz para dar a vida. Ele é a vida. É a sua própria pessoa. Em João, capítulo 1, verso 4, fala que nele estava a vida. Em João 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou. Não é que ele só dá, ele pode dar porque ele é a vida. Ele é a vida. Ele tem o poder de criar a partir do nada. E ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Ele é a vida. A própria vida existe nele. Ele é a vida. Está na sua própria natureza. Ele é a vida eterna. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que existe no mundo espiritual ou físico foi feito por ele. Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17, fala porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele criou tudo do nada. E tudo subsiste por ele. Ou seja, fica ligado por ele. Como o nosso mundo. Já pensou? O mundo está girando, não está? Se você girar um copo de água, o que acontece com a água? Sai do copo. Por que nós não saímos do mundo? Deus segura tudo. Ou o incrédulo fala, não, mas é a gravidade. Quem é que criou a gravidade? Ué, é Deus. Por ele tudo subsiste. Ele é o criador da vida porque ele é a vida. Ele vai levantar todos os mortos e dar-lhes um corpo para a sua morada eterna. Ele vai dar o corpo
até para os que vão sofrer por eternidade. A morte do corpo não é o fim. A morte do corpo é apenas um começo para a eternidade. Pode ser uma eternidade gloriosa, outra terrível, mas é uma eternidade. Voltando para João, capítulo 11, versos 17 a 19, fala, chegando, pois Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estágios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Quando o Senhor chegou em Betânia, Lázaro já estava sepultado, como já falamos, 4 dias. Então, não era muito possível que ele ficou lá dentro daquela caverna meio vivo e depois levantou-se. Não, ele estava bem morto. No capítulo 10, o Senhor Jesus estava em Jerusalém e saiu de lá porque não era ainda o momento da sua morte. Os religiosos queriam apedrejá-lo. Eles o rejeitaram como uma nação inteira, porque a nação seguiu os seus líderes, e os seus líderes eram contra o Senhor. Eles o rejeitaram como líderes religiosos. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias prometido, foi rejeitado por seu próprio povo. Abre agora as suas Bíblias em João, capítulo 1, versos 10 e 11. João, capítulo 1, versos 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele foi para o outro lado do Jordão, para o lugar chamado Betânia, onde João batizava, onde João Batista começou a batizar. Ele foi rejeitado, o seu povo rejeitou, ele foi para Betânia. Betânia, 3 quilômetros, 5 estágios de Jerusalém. Como eu já falei antes, muitos ali creram nele. Curiosamente, o lugar à direita, próximo a Jerusalém, para Maria, Marta e Lázaro, viveram nessa cidade. E sabe o que significa a palavra Betânia? Casa do pobre. Casa do pobre. Essa era uma vila de pessoas muito provavelmente bem pobres, como Lázaro e suas irmãs. Quando o Senhor Jesus, que iria para lá, os discípulos temeram a sua morte. Tomé disse, vamos nós também para morrermos com ele. Uma atitude bem positiva, não é? Vamos morrer com ele, então. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornes para lá? Disse, pois, Tomé aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. É de fato aquele milagre é o início de uma sequência de morte para o Senhor Jesus Cristo. Ficou mais ou menos uma semana, 8 dias antes da crucificação do Senhor. Então já estava a preparação para Páscoa. Ele já foi lá. E esse iniciou a sua própria morte. A mesma Páscoa em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. É um lugar muito público. Aquele milagre teve um grande número de testemunhos. Como eu falei, naquela estrada de Jericó, eles iam viajando, talvez paravam em Betânia e tudo. Então, tinha bastante testemunho para ver o que o Senhor fazia lá. Os líderes religiosos ficaram perturbados e prenderam o Senhor Jesus Cristo logo depois e o mataram naquela mesma semana. O tempo de Deus havia chegado. Quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, ele simplesmente disse aos seus amigos, essa é a vossa hora e o poder das trevas.
Eu falo, não, já resisti até agora, agora é vossa hora. Pode fazer comigo o que já está profetizado, eu vou morrer, eu vou ser sepultado por 3 dias, eu vou ressuscitar-me dentre os mortos para quê? Para salvar os pecadores, como Marta, Maria e Lázaro. E você e eu. Ele morreu por este fim. Pensa bem, se você soubesse, se andar numa certa estrada, que certamente você morreria, o que você faria? Eu ia escolher outra estrada. Eu não tenho medo de morrer, mas eu não quero morrer. Eu ia escolher outro. Mas o Senhor Jesus Cristo nasceu para quê? Para morrer. Por seu pecado, por meu pecado. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Lembra que Marta e Maria eram de gênio diferente, não é? Lembra que Marta foi aquela pessoa que sempre trabalhava. E Maria foi a pessoa que sentava e escutava o Senhor Jesus Cristo. Agora que o Senhor Jesus Cristo não estava lá, que podia salvar o irmão dela, ela ficou sentada em casa. Mas é incrível que as duas pessoas falaram a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Hoje, qual é o princípio? Como o Senhor falou com Marta, com Maria, que Ele é a ressurreição. Então, hoje, tem várias coisas que nós já falamos. O Senhor disse, eu sou a ressurreição. Essa faz parte dos 7 eu sous do Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Lembra quais são? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda nós temos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda temos, eu sou a videira verdadeira. Mas hoje eu quero saber de cada pessoa. Não é que eu quero que você mostre, nem os que estão ouvindo de vídeo que me mandam um recado, alguma coisa. Mas examina-se a si mesmo. No dia da sua morte, você tem a certeza já, se morrer, vai sair daqui e vai para o céu ou não? Na ressurreição dos mortos, você tem a certeza que vai ser ressurreto para ir para o céu? Ou não tem certeza e vai ser ressurreto para ir ao inferno? Essa é uma coisa que é particular, que você tem que saber no seu próprio coração. Os que já têm a certeza, qual é a nossa obrigação? É levar o Evangelho para os outros, para ajudar os nossos familiares a conhecer o Cristo como Salvador. Para testemunhar, para ter um testemunho puro, para que os outros possam ver Cristo em nossa vida. É a nossa responsabilidade. Mas o mais importante hoje, você conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Você está crendo nele, confiando nele para ter a salvação. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou o Lázaro. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. 2 Timóteo 2, verso 11, fala assim. E mais um versículo, 1 Coríntios 15, 20. Quando Cristo, que é a nossa vida, esse Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestareis com ele em glória. E agora, 1 Coríntios 15, 20. Jesus é as primícias dos que já morreram, porque assim como a morte veio por um homem, o homem Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelas instruções da palavra de Deus. Oramos, ó Pai, que o Senhor possa certificar a salvação em cada ouvinte. Ó Pai, que todos nós possamos ter a certeza da salvação e que as nossas vidas possam refletir o fato.
Abençoe o Pai. Continue a mensagem. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então, isso aí. Então, até a próxima vez. Amém. Alguém tem uma pergunta? Foi claro? Amém.